divergência é uma estratégia poderosa nos mercados financeiros. Essa técnica, como o nome sugere, ocorre quando o indicador de oscilação e o movimento de preço não estão alinhados. Se você observar o gráfico de preços, verá que os preços têm seus altos e baixos, formando picos e vales. Esses movimentos são ciclos de expansão e contração, ou seja, as fases de avanço e recuo dos preços. Para traders experientes, operar com base apenas na análise da ação de preço pode ser rentável por si só. No entanto, muitos outros traders também preferem ter uma confirmação adicional para suas configurações de negociação. E é aí que entram os indicadores. Alguns desses indicadores são sobrepostos no gráfico de preços, enquanto outros são apresentados em janelas separadas na plataforma, geralmente na parte inferior dos gráficos principais. Esses indicadores adicionais ajudam a validar e reforçar as decisões de negociação, tornando-as mais seguras e bem fundamentadas. Sob circunstâncias normais, é comum que o movimento do preço e o indicador oscilador sigam a mesma direção. Quando o preço atinge um novo ponto mais alto, é provável que o indicador oscilador também alcance um novo pico. Da mesma forma, quando o preço cai para um novo ponto mais alto, é esperado que o indicador oscilador também registre uma nova baixa. Contudo, quando essa harmonia não se concretiza, ocorre o que chamamos de divergência. A divergência age como um sinal antecipado da ação do preço. Em outras palavras, quando você identifica uma divergência, há uma forte possibilidade de que o movimento do preço possa reverter sua direção. Existem diversos tipos de divergências disponíveis, sendo classificadas em divergências regulares e divergências ocultas. Enquanto a divergência regular é de fácil identificação, as divergências ocultas são menos comuns e exigem prática para serem reconhecidas. Dentro das divergências ocultas, você encontra a divergência de alta, bullish, e a divergência de baixa, bearish. Ao analisar com atenção o gráfico, é possível notar como o indicador MACD se movimenta em sincronia com as variações de preço. Contudo, um olhar mais minucioso revela situações em que as alturas e profundidades dos picos e vales não coincidem com os do gráfico de preço. Esses fenômenos são conhecidos como divergências, indicando essencialmente uma discrepância na amplitude ou na profundidade entre o gráfico de preços e os picos e vales do indicador. Essas divergências sinalizam que, embora o gráfico de preço tenha registrado uma baixa que aparentemente não seja muito significativa, o indicador, do ponto de vista matemático, está indicando que a correção atingiu uma profundidade considerável. Isso sugere que o preço está pronto para uma nova reversão acentuada. Essa categoria específica de divergência é chamada de divergência oculta, a qual frequentemente indica uma reversão após uma correção breve, ou seja, a continuação da tendência predominante. Portanto, é importante ter em mente que as divergências ocultas geralmente estão associadas a correções de curto prazo nos movimentos de preço. Vamos entender como a divergência de alta oculta funciona. A divergência de alta oculta se baseia na relação entre as baixas registradas no preço e as baixas identificadas no oscilador. Enquanto uma divergência convencional indica uma possível reversão na direção da ação do preço, a divergência de alta oculta sugere que a tendência atual está prestes a continuar. Imagine isso como o ponto em que uma correção chega ao seu fim. Para identificar uma divergência, você basicamente precisa de um indicador oscilador. Qualquer tipo de oscilador serve, mas os mais comuns incluem o índice de força relativa, o RSI, o oscilador estocástico e o MACD. O oscilador personalizado e o índice de fluxo de dinheiro também são excelentes escolhas para detectar divergências ocultas. Vamos dar uma olhada em um exemplo básico de uma divergência de alta oculta. No gráfico, você pode notar que o preço forma uma nova baixa, porém mais alta em comparação com a baixa anterior, enquanto o indicador mostra uma baixa mais baixa em relação à baixa anterior. Esse é um exemplo clássico de divergência de alta oculta. Um outro exemplo envolve o uso do indicador estocástico
em uma tendência clara de alta. Comparando as baixas no preço com as baixas no oscilador, a divergência de alta oculta surge após a criação de uma baixa mais alta no preço. Em seguida, o preço avança para o novo pico. É fundamental notar que a divergência de alta oculta pode se manifestar em qualquer ponto de uma tendência, mas normalmente é encontrada em uma tendência de alta perto dos pontos mais altos da ação do preço. Quando você identifica sinais de divergência de alta oculta, existe uma probabilidade considerável de que o preço continue sua trajetória ascendente. Também é importante prestar atenção às baixas mais altas que se formam no final da correção. Também é importante prestar atenção às baixas mais altas que se formam no final da correção. Os padrões de candlestick da ação do preço podem servir como excelentes indicadores de confirmação para a continuação da tendência. Vamos adentrar na estratégia da divergência de baixa oculta. Na divergência de baixa oculta, o preço forma sucessivos topos mais baixos, mas posteriormente você percebe que ele cria topos mais altos. Esse tipo de padrão é mais comum durante as correções das tendências de baixa. Para ilustrar, imagine que, mesmo com os preços continuando a cair e estabelecer novos topos em níveis mais baixos, o oscilador RSI apresenta topos em patamares mais elevados. Isso caracteriza o que chamamos de divergência de baixa oculta. A teoria por trás da divergência nos indica que existe uma sólida probabilidade de que a tendência de baixa persistirá quando ocorrer uma divergência de baixa oculta. Basicamente, essa formação significa que a tendência de baixa está se consolidando. Aqui temos outro exemplo de divergência oculta, dessa vez usando o estocástico. O comportamento recente do preço indica um movimento descendente, com os topos e fundos formados pelos preços cada vez mais baixos. No entanto, apesar dessa sequência de topos mais baixos no preço, o estocástico registra topos mais altos, estabelecendo assim uma divergência de baixa oculta e sinalizando que os vendedores ainda estão em posição vantajosa para ingressar no mercado. Dos dois tipos de divergência, a divergência oculta é considerado o padrão de maior probabilidade. Isso se baseia no fato de que a divergência oculta geralmente aponta para uma continuação da tendência predominante. Agora que temos uma compreensão dos principais tipos de divergências ocultas, vamos abordar como tirar proveito delas no mercado. A estratégia de negociação com divergência de alta oculta oferece várias abordagens. Considerando que a divergência de alta oculta é o indicador antecipado. Isso significa que ela pode potencialmente prever o que acontecerá a seguir com o preço. Em termos gerais, quando identificamos uma divergência de alta oculta, é hora de considerar a possibilidade de abrir posições longas. Por outro lado, ao detectar uma divergência de baixa oculta, esteja preparado para buscar oportunidades de operações curtas. Nos exemplos anteriores, utilizamos os osciladores RSI, estocástico e MACD. Esses são os osciladores mais comuns para identificar divergências, mas é importante destacar que existe uma ampla variedade de osciladores igualmente úteis para negociar com divergências. Com base na minha experiência, o momento mais favorável para identificar uma divergência de alta oculta é próximo ao final de uma tendência de baixa, especialmente nas fases finais dessa queda. Essa configuração de divergência de alta oculta pode ser um sinal de negociação extremamente eficaz. Vamos dar uma olhada em um exemplo específico onde essa estratégia se aplica. Ao observar cuidadosamente o gráfico, você notará inicialmente uma pausa no movimento de preço, o que resulta na formação de uma mínima mais alta. Simultaneamente, o índice de força relativa, RSI, um indicador amplamente usado, registra uma mínima mais baixa. Essa divergência que se desenvolve aponta para uma mudança iminente na direção do mercado, sugerindo uma possível virada em direção a uma tendência de alta. Uma abordagem comum para negociar uma divergência de alta oculta é aguardar o momento do cruzamento do RSI acima do nível 50. Além disso, é fundamental estar atento às formações de candlestick, como pin bars e candles de engolfo,
pois esses padrões costumam confirmar o interesse dos compradores em impulsionar o preço para cima. Os sinais mais robustos incluem rompimentos de linhas de tendência e rompimentos de níveis de resistência chave em prazos menores, indicando que a divergência oculta pode ser bem sucedida. Após entrar na operação, estabeleça ordens de stop loss logo acima da mínima mais alta no preço para gerenciar o risco. Em seguida, busque uma relação risco-retorno de 1 para 1, como ilustrado nesse exemplo. Conforme observado, o movimento de preço alcançou finalmente nosso alvo, demonstrando a eficácia dessa estratégia. Contudo, é importante ressaltar que nem todas as divergências de alta oculta resultam em operações bem-sucedidas. Muitas vezes encontramos exemplos em que as divergências de alta oculta não se concretizam como esperado. Um erro comum cometido por traders menos experientes é interpretar os cenários de divergência de alta oculta falsos como um sinal claro para iniciar uma negociação. Por exemplo, em um cenário de tendência de baixa, é possível identificar o início de uma divergência de alta oculta bem antes do topo oficial. No entanto, é fundamental exercer cautela ao detectar o início de uma divergência de alta oculta e não entrar no mercado de forma precipitada. É crucial buscar confirmação, primeiro através da ação de preço, em seguida do oscilador. Uma divergência de alta oculta pode falhar quando o preço não consegue alcançar novas máximas, motivo pelo qual é essencial manter uma vigilância constante sobre a ação do preço. Nesse exemplo, podemos observar uma divergência de alta oculta que não se concretizou como esperado. Embora a ação do preço tenha mostrado um aumento após a formação de uma mínima mais alta, os preços não conseguiram manter esses ganhos. Certamente, se alguém tivesse entrado na operação logo no cruzamento do estocástico, teria obtido algum lucro. No entanto, após a formação do topo, a ação do preço não conseguiu manter-se nesse nível mais alto. Posteriormente caiu. Isso resultou em uma correção descendente no preço. O que aprendemos aqui é que, embora essa situação parecesse inicialmente uma divergência de alta oculta que não teve êxito, ficou evidente que a incapacidade de manter o topo levou os preços a seguir uma tendência de baixa. Essa experiência reforça a importância de dar prioridade ao movimento do preço no mercado e permitir que ele guie nossas decisões. A divergência oculta é uma ferramenta incrível nos mercados, pois ajuda a identificar pontos de entrada e reduz a incerteza causada por sinais de negociação falsos. Embora as divergências não sejam infalíveis, são estratégias muito poderosas, especialmente porque as divergências ocultas tendem a ocorrer durante pequenas correções. Isso aumenta as chances de obter sucesso nas negociações, pois você ainda está alinhado com a tendência predominante em vez de ir contra ela. Se esse conteúdo foi útil e valioso para você, dê um like para mostrar seu apoio. Até a próxima operação.